Olá, amigos do Homeopapo, este podcast que é uma ferramenta educacional do Centro Alfa de Ensino, Alfa Educacional. O momento é de esclarecimento, o momento é de conhecimento. E eu não poderia deixar de convidar novamente o professor Dr. Marcelo Pustiglione, que tem uma vida focada e dedicada à homeopatia, não só no ensino para os homeopatas, mas também na clínica homeopática. E ele vai descrever para nós agora um pouquinho sobre a construção do saber homeopático. Vamos lá, Marcelo, eu quero que você comente um pouquinho sobre os fundamentos, as possibilidades, artigos publicados, enfim, o que a gente tem de novo na homeopatia, em especial na prática homeopática, para que a gente possa informar aqueles que ainda duvidam, aqueles que questionam, aqueles que, na realidade, não conhecem a ciência homeopática. A palavra é tua, professor. Obrigado, Mário. É um prazer estar aqui novamente para falarmos sobre a homeopatia. Então, o tema, conforme você disse, é a construção do saber homeopático. Esse é um tema, assim, extensíssimo. Conforme você colocou aí, tem várias vertentes que a gente pode estar estudando, e eu acho que a gente poderia aqui, de repente, estar combinando de fatiar um pouco isso, né, para não ficar muito cansativo para ninguém, né? Dentro de um Perfeito. eixo, obviamente, né? Para não ficar como coisas jogadas ao léu, né? Mas fatiar em pedaços importantes e aí mantendo esse canal de comunicação com as pessoas interessadas, os colegas Ótimo. homeopatas, as pessoas que usam homeopatia. A Uhum. ideia aqui não é dar um curso de homeopatia, obviamente, Sim, mas é mostrar a consistência da homeopatia. perfeito, Então, Marcelo. eu peço licença para você para levar nessa linha Vai esse em nosso frente. Excelente. essa primeira conversa nesse tipo de temática, né? Então, é assim, eu começaria já lembrando, né, que, e principalmente aproveitando novamente esse momento de muitas críticas e muito barulho com relação à homeopatia, que, ao contrário do que as pessoas normalmente desinformadas, ou seja, não estudaram a homeopatia suficiente, alguém falou para elas, mas não foram lá buscar uma leitura específica, especializada, as pessoas desinformadas, né? Algumas outras que efetivamente, a gente já conversou isso no primeiro podcast, têm seus conflitos de interesse, ou seja, acabam discutindo mais os interesses corporativos, Uhum. financeiros, comerciais, do que realmente os interesses científicos. E sempre tem nesse meio os mal intencionados, obviamente, Perfeito, Marcelo. aqueles Fato. detratores que são detratores porque tem Uhum. algum motivo ali intrínseco, né, Hum. preso ali dentro do corpo, né, que eles acabam tendo essa necessidade de destruir, né, em vez de utilizar essa energia para construir, né? Então, mas ao contrário do que essas pessoas elas apregoam, né, insistem em afirmar, né, a homeopatia tem uma sólida construção científica. E é exatamente esse pedaço desse Uhum. conjuntão todo de conhecimento que eu gostaria de tratar hoje, certo? Perfeito. Já prometendo em datas futuras, né, espero que próximas, a gente Com pegue certeza, com outros certeza. aspectos, né? Vamos construindo. Exatamente, né? E com isso, obviamente, a ideia é trazer oportunidade dos homeopatas terem informações para ampliar os seus conhecimentos, buscarem livros, textos e tal, para poder aumentar exatamente esse conhecimento, mas também dessas pessoas que querem estudar homeopatia para poder criticar, estudem, né? Precisam ter Uhum. algum tipo de informação contextualizada, né? Para parar de vez de vociferar discursos falsos, falaciosos, enviesados e totalmente descontextualizados, né? A gente Perfeito. acabou acompanhando algumas colocações no Instagram a partir daquela manifestação
do CREMESP, o que a gente percebe realmente é uma coisa mais para, sei lá, um jogo de futebol do que para a ciência. Bom, bem, o que eu posso começar dizendo é que as evidências, que a gente tem evidências científicas, nós temos registros históricos, nós temos artigos publicados, uma quantidade enorme de artigos publicados já pelo Samuel Hahnemann, lá no finzinho do século XVIII e por todo o século XIX que ele viveu a primeira metade do século XIX, demonstram que a homeopatia tem uma base científica. Então, isso aqui não é achismo nosso aqui do futuro, não, é buscando esse material depositado aí nas bibliotecas alemãs, norte-americanas e tal, sobre a questão da construção do saber homeopático, né? E que esses registros eles mostram muito claramente que a homeopatia tem sua origem na observação. Observação é uma palavra mágica da ciência, né? Observador livre de preconceito, aquele que observa um fato e vai tentar compreender, vai tentar explicar por que ele aconteceu, né? E a homeopatia tem origem na observação da natureza, na observação das pessoas doentes, na observação das respostas terapêuticas. Enfim, como dizia o professor Denis Demarque, no seu livro, que ele intitulou a Homeopatia, a Medicina de Base Experimental, a homeopatia nasceu da experimentação. Essas mesmas evidências, esses mesmos registros, também demonstram que a organização desse conhecimento, que tem assim como objetivo, né, no caso especificamente esse conhecimento da homeopatia, né, que tem como objetivo curar as pessoas, né, propor um método de abordagem clínica, de abordagem terapêutica, de acompanhamento do caso, buscando a cura das pessoas, e aí tem toda uma definição de cura, muito importante, que o Hahnemann trabalha muito bem no órgão. Ele segue um raciocínio. Sim. Ele não é intuitivo, empírico, não. Ele segue um raciocínio dedutivo. Perfeito. Esse raciocínio dedutivo, estruturado formalmente a partir de premissas. E chegando a partir desse raciocínio, pela lógica, a conclusões. Então, não é um achismo, é parte de uma observação de um fato, né? A estruturação de hipóteses, a comprovação dessas hipóteses e a chegada a conclusões. Sim. E à medida que se chegam a essas conclusões, elas vão se agregando para formar o conjunto do conhecimento. Perfeito. Certo? O modelo adotado pelo Hahnemann, isso também é muito importante a gente citar, foi o silogismo exposto no instrumento ou ferramenta organizado pelo Aristóteles no século III a.C. Então, na realidade, o raciocínio lógico que o Hahnemann utilizou na construção do conhecimento homeopático está baseado na lógica aristotélica. Bom, Aristóteles foi um dos pensadores mais influentes da história da civilização ocidental. O nome que Aristóteles deu para essa ferramenta, para esse instrumento, para esse livro, para esse texto que ele publicou lá no século III a.C. é órgão. Perfeito. Certo? Então, eu digo que não é por acaso que o Hahnemann também deu esse nome para a obra magna da homeopatia, né? Se chama, publicada em 1810, que tem o nome de O Órgão da Arte de Curar. Certo? Mostrando, explicitando mesmo, né, de uma forma clara, qual foi o caminho que ele percorreu
para chegar às conclusões, né, que estão lá contidas nesse texto, né? Importante dizer também que o órgão da arte de curar é um texto indutivo-dedutivo, construtivista, ou seja, o Hahnemann leva o leitor a seguir o raciocínio e chegar junto às conclusões, e que fala tanto da parte da ciência da homeopatia, ou seja, seus fundamentos, bases e comparações com as outras práticas terapêuticas, mas também e principalmente, porque mais de 70% do órgão, ele fala da parte prática, o que o médico precisa saber para praticar a homeopatia. Perfeito, perfeito. Certo? Muito bem. Voltando um pouco, a gente tem que lembrar que a construção do saber homeopático ele tem o seu início nas observações de Hipócrates, simplesmente o pai da medicina, Pai no da século medicina. IV. Então, vocês Perfeito. veem que a homeopatia e o Hahnemann estavam muito bem acompanhados, né? Poxa. Acompanhados por Hipócrates e Uhum. acompanhados por Aristóteles, Aristóteles. na construção dessa ciência, né? Que eu vou mostrar, que o objetivo é mostrar como foi construída exatamente essa ciência. Essas observações que o Hahnemann se apropria, elas tão particular, que fazem parte do conhecimento, do saber hipocrático da medicina, da construção da medicina como ciência, né? A separação da medicina da religião para a ciência, para a organização Uhum, uhum. científica da medicina, o mais importante que o Hahnemann foi buscar estão associados aos conceitos de microcosmo e macrocosmo. O microcosmo diz respeito ao meio interno dos Uhum. franceses, não é? A fisiologia, né? Como funcionam os órgãos, a integração dos órgãos, etc., né? Que, na lógica hipocrática, tinha a ver com o organismo, com a physis, ou seja, uma energia que o organismo tinha para poder responder aos estímulos externos e uma capacidade de resolver situações através de uma via natural de cura, que é a vis medicatrix natura. E seria a vertente clínica da medicina, que o Hahnemann apropriou como a vertente clínica da homeopatia. Uhum. O macrocosmo seria a influência determinística dos ares, das águas e dos lugares, onde o Hipócrates faz a relação de causalidades ou agravamento de doenças na dependência do ambiente Sim. em que o indivíduo estava. Certo? Que seria aquela vertente epidemiológica e prognóstica da ciência médica, né? Que, numa instância estrita, numa instância fundamental, diz respeito à história natural das doenças. Então, ao se Perfeitamente. apropriar desse conhecimento hipocrático, o Hahnemann traz para a homeopatia aspectos da clínica, aspectos da epidemiologia, história natural da doença, e aspectos da causalidade, do determinismo das doenças. Isso no final do século XVIII. Falando isso aqui agora, eu vou falar, mas isso tá, tudo bem, a gente sabe disso, ok. Sabe disso Uhum. hoje, 200 anos depois. Hahnemann Poxa. traz isso há 200 anos atrás e incorpora isso no conhecimento médico, né? Além disso, segundo Hipócrates, a medicina não pode ser fundamentada em dogmas absolutos, né? Porque cada pessoa pode reagir de um modo diferente em diferentes ambientes, né? Da mesma forma, uma doença pode ter diversas causas e consequências variadas em indivíduos diferentes. Então, ele traz esse conhecimento do multideterminismo das doenças e da individualidade das respostas, né? Que Hahnemann também Sim. se apropriou disso na construção da homeopatia. Dessa forma,
cada caso é um caso, ok? Isso é da clínica, Uhum. cada doente é um doente, isso é da homeopatia. É da homeopatia. Perfeito. Continuando com Hipócrates, ele acaba descrevendo as doenças em doenças naturais, que são aqueles males que afetam a humanidade, mas que não atingem todas as pessoas nem sempre. São as doenças Perfeito. naturais. Uhum. E as artificiais, que seriam as intoxicações, que, pelo contrário, afetam todos e sempre, guardando-se os casos de tolerância, obviamente, né? Mas o importante dessa relação doença natural, doença artificial, hipocrática, que também o Hahnemann se apropriou, trouxe para a homeopatia, adaptou no conhecimento homeopático, ele afirmava, num aforismo, que o que causa a tosse que não existe, ou seja, o que causa uma doença artificial representada pela tosse, uma substância da natureza que foi ingerida, qualquer coisa assim, cura a tosse que existe, ou seja, uma doença natural. Uhum. E essa foi a primeira premissa utilizada pelo Hahnemann na construção, eu diria, na construção mais específica, mais do eixo da homeopatia. Tá. Foi esse aforismo hipocrático, esse conceito da doença artificial e da doença natural. Só para a gente não abandonar o Hipócrates antes de falar de uma coisa muito importante que também o Hahnemann utilizou e que persiste, a medicina, de uma forma geral também, a gente tem que lembrar que, para Hipócrates, a medicina deve ser um saber rigoroso, um saber preciso, que deve prescrever tratamentos vantajosos e exatos para cada pessoa. Sim. Né? Não é nem disponibilizar coisas que não são bem estudadas e muito menos descartar coisas que também não foram bem estudadas. Né? Você precisa ver o que é bom, o que funciona, o que é efetivo, como a gente já teve a oportunidade de discutir. E a outra coisa, finalizando com chave de ouro, é a questão da ética. Ah, Né? fundamental. Que, o Hipócrates disse que o doente não é um objeto ou um meio para alcançar um fim, mas é ele mesmo o fim último de todos os atos. Ou seja, Olha o isso. objetivo do médico é o doente. Não deve se utilizar do doente ou das doenças para Uhum. outras finalidades. Perfeito. Isso é antiético. Né? O médico deve comportar-se buscando respeitar esse fundamento. Né? Que Muito bem. maravilha, Marcelo. Poxa. Portanto, nesse contexto, a homeopatia se caracteriza com uma Uhum. prática clínica, Perfeito. hipocrática, Uhum. baseada na observação da natureza e na história natural das doenças, que foi revitalizada no período renascentista por clínicos brilhantes como Thomas Sydenham, que é o pai da epidemiologia, da história Uhum. natural Uhum. das doenças lá no século XVII, e por Hahnemann, no século XVIII, XIX, quando ele se debruça sobre o tema, estuda, ele mesmo relata, o pensar incessante, uma coisa desgastante. Ele se afastou de tudo durante 6 anos para poder iniciar o estudo a respeito da homeopatia e acabar construindo esse conhecimento. Ou seja, também não é uma coisa que surgiu da noite para o dia. Perfeito. Ele foi construído em fases muito bem estruturadas. Bom, assim, caminhando para o fim, Mário, Uhum. eu gostaria de, então, analisar a cadeia produtiva do conhecimento homeopático, né? Perfeito, Marcelo. Baseado no modelo clássico das Uhum. cadeias produtivas de conhecimento, né? E Uhum. que, no caso, começam pela observação, né? Uma observação relevante de um fato natural. Qual foi essa observação que o Hahnemann é, é, trouxe, né, para o raciocínio para iniciar esse processo? Foi a de que as substâncias da natureza têm o poder de alterar o estado de saúde das pessoas, ou seja, produzir tais doenças artificiais, as doenças que não Uhum. existem, que o Hipócrates falava lá
no Perfeito. século IV. Uhum, uhum. Do ponto de vista teórico-filosófico, essa observação é apenas um signo. Ele precisa ser estudado, ele precisa ser contextualizado para ter um valor maior, e foi o que o Hahnemann acabou fazendo na sequência, né? Foi tratar cientificamente esse signo que era observado sistematicamente. Por quê? Porque Perfeito. relatado nos livros de toxicofarmacologia da época, né? Um deles, e o que o Hahnemann teve um contato muito importante, histórico e tal, porque ele fez a tradução do inglês para o alemão, foi o livro de matéria médica do Cullen, especialmente quando o Cullen está descrevendo os sintomas decorrentes da ingestão da cinchona, que era uma substância originária aqui da América do Sul, que foi Uhum. levada para a Europa, para o tratamento das febres, e que representou uma evolução muito grande, né? Porque foi substituir lá alguns métodos desagradáveis, como a aplicação de sanguessugas, etc. E o Hahnemann, fazendo a tradução, ele observa que os sintomas descritos pelo Cullen, nesse capítulo, são semelhantes aos da febre intermitente, que seria a doença natural do Hipócrates, Uhum, para a uhum. qual a substância era indicada. Ou seja, Hipócrates dizia: o que causa a tosse que não existe, cura a tosse que existe. Existe. A partir daquele texto, o Hahnemann poderia afirmar: o que causa a febre intermitente que não existe, cura a febre intermitente que existe. Existe. Então, Perfeito. esse foi um fato observado, um signo, né, que ele partiu para dar um significado. E, para isso, ele estrutura um rigoroso protocolo de pesquisa, né, transformando essa observação, esse signo, em dados, né, em dados, confirmando o fato e organizando os dados. E esse seria um tema que eu quero deixar aqui pendurado para a gente Ah, conversar uma mas próxima vez, com sobre os certeza. protocolos do Aham. Hahnemann, que é uma coisa muito interessante. Bom, mas o que importa aqui nesse primeiro apanhado é que o carro-chefe desse protocolo são as experimentações das diferentes substâncias da natureza em grupos de pessoas sadias, o que já é uma novidade para a época, né? Até porque isso não era feito de uma forma aleatória, seguiam um método científico com critérios de inclusão, critérios de exclusão, né? A composição adequada dos grupos de experimentadores, o apoio a esses grupos aos experimentadores, enfim, né? A partir disso, né, por meio dos resultados obtidos aí, centenas de experimentações, o Hahnemann experimentou mais de 50 medicamentos em vários grupos de experimentadores. Então, uma quantidade muito grande, uma experiência muito grande nesse sentido, que ele desenvolveu ao longo de 6 anos, ou seja, de 1790, quando ele estava traduzindo o livro, até 1796, quando ele vai para a parte para atender pacientes. Então, a gente chama essa fase de pesquisa, de 1790 a 1796, de fase de pesquisa pura, porque o objetivo era apenas exatamente dar significado para aquelas observações, né? Então recebe o nome de fase de pesquisa pura, e o Hahnemann completa o aforismo hipocrático, que passa a ser o poder que as substâncias da natureza têm o poder de alterar o estado da saúde das pessoas, ou seja, produzir doenças artificiais, e isso, aí vem o que o Hahnemann agregou, e isso é observado por meio da experimentação, Fechou. seja protocolar, em grupos de indivíduos Uhum. sadios, seja acidental, por relatos de quadros de intoxicação. Intoxicação. Certo? E Que aí, em beleza, Marcelo. 1796, ele publica um texto falando sobre Aham, isso. aham. Certo? Dessa forma, então, ele coleciona observações com significado, ou seja, dados. Ele tinha Dados. dados na mão. Com esses dados, ele vai partir para a prática.
Ele vai atender pacientes para buscar o quê? Ele tinha... Os dados eram o conjunto da descrição dos sintomas das doenças que não existem, das doenças artificiais obtidas na experimentação. Ele vai para a prática para atender pacientes buscando as doenças que existem, ou seja, as doenças naturais, que o Hipócrates falava, ou os males que afligem a humanidade, que o próprio Hahnemann utiliza isso no Tratado das Doenças Crônicas, né? Para buscar exatamente nesses dados catalogados, né, que são o resultado da experimentação, substância, para cada caso, a substância da natureza capaz de provocar uma doença artificial o mais semelhante possível à doença natural. Certo? E com isso ele já começa a estruturar um outro conhecimento homeopático, que é a lei da semelhança, que também é outro ponto que nós vamos conversar um pouco com num outro momento, né? Porque senão fica muito resumido também, ou muito comprido, se a gente conseguir querer falar tudo, né? Não dá. Essa fase de pesquisa a gente pode chamar de fase de pesquisa aplicada. Sim. Certo? A fase de pesquisa pura, fase de pesquisa aplicada, em que o Hahnemann processa analiticamente os dados, organizando-os, indexando-os, classificando-os, interpretando-os, ou seja, transformando-os em informação. Na medida em que ele pega aqueles dados da experimentação, aplica na prática, obtém resultados, ele cria blocos de informação, né? E aí, com essa experiência, ele começa a construir o que a gente chama de concepção homeopática de adoecimento e cura, que é outro tema também maravilhoso para a gente conversar aqui. Vamos falar sobre isso. Falar sobre a força vital, o eixo psiconeuroendócrino imunitário, e etc. Né? E essa concepção, ela considera o caráter dinâmico, semelhante e mais forte das substâncias da natureza, o que diz respeito a uma área do conhecimento da farmacocinética e da farmacodinâmica dos toxicantes. Maravilha, Marcelo. Bom, maravilha. Finalizando, isso. Essas informações articuladas com esses marcos de referência conceitual, o Hahnemann transforma em conhecimento. E esse conhecimento ele vai depositar aonde? Em 1810, no órgão da arte de curar, e em vários outros textos ao longo dos anos da primeira metade do século XIX, nos livros, nos textos de farmacotécnica homeopática. Muito bem. Essas informações articuladas recebem o nome de conhecimento ou episteme. Então, dessa forma, o Hahnemann constrói uma episteme homeopática. Perfeito. Certo? Completa, praticamente. Eu concluo aqui citando um texto que depois foi publicado no livro da professora Madel Luz, em que eu publiquei num artigo numa revista de homeopatia que nós tínhamos na década de 80, chamada Gazeta Homeopática. O texto chamava-se Considerações sobre Homeopatia e Pesquisa, né? Em que eu discorro sobre isso nesse artigo e finaliza assim: desta forma, Hahnemann praticou com brilhantismo inusitado e pioneirismo inconteste nos séculos XVIII e XIX o que hoje denominamos de pesquisa, transitando em todas as suas fases, pura, aplicada, científica e descritiva. Ensaiou teoricamente os passos da pesquisa explicativa. Ele começou a construir isso, não teve tempo para terminar, né? Ensaiou teoricamente os passos da pesquisa explicativa, isso. E, por um triz, deixou de criar um método científico completo há mais de 200 anos atrás. Professora Madel, que tem um livro chamado Arte de Curar versus a Ciência das Doenças, me deu a honra de de transcrever esse texto no livro dela. Maravilha, Marcelo. Thomas Samuel Kahn, 1922-1996, um físico e filósofo da ciência norte-americano, ele afirma que paradigmas são elementos essenciais do método científico
sendo os momentos de mudança de paradigma chamados de revoluções científicas. Foi o que o Hahnemann fez. E ainda Perfeito. hoje não é reconhecido e, fica pasmo mesmo, é criticado por pessoas que se autodenominam cientistas. É uma Exato. pena, pois, de acordo com o próprio Kahn, o método científico é construído de forma que a ciência e suas teorias evoluam com o tempo. Então, todos os movimentos contrários são um retrocesso no processo de construção da ciência. Era esse o último recado que eu gostaria de Muito dar, bom, Marcelo. agradecendo a oportunidade, Mário. Nossa, olha, você ficou com vontade de conhecer um pouquinho mais sobre o saber homeopático? Acompanhou o raciocínio do Dr. Marcelo, do professor Marcelo, o raciocínio homeopático, essa construção que ele trouxe desde Aristóteles, passando por Hipócrates, perceberam a ciência homeopática? Esse vai ser o primeiro episódio, né, Marcelo? Nós vamos dar Isso, sequência. com Essa certeza. construção do saber homeopático precisa entrar na cabecinha das pessoas, daqueles que duvidam, daqueles que questionam. Mas para você que tem interesse, que está aí absorvendo esse conhecimento, com certeza, vamos estudar juntos. Eu acho que isso é o mais importante. Vamos conhecer. As dúvidas têm como ser esclarecidas. Portanto, a gente tem mestres aí que nos ensinam, e um deles é o professor Dr. Marcelo Postiglione. Muito obrigado, Marcelo, a sua despedida final, e até breve, porque esse foi o episódio 1. É Vamos isso atrás aí, do 2. é isso mesmo. Obrigado, Mário. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que nós estamos no caminho certo e vamos ajudar bastante a homeopatia, os nossos colegas homeopatas e, por tabela, os pacientes, os doentes que se valem da homeopatia como um método de tratamento, né? Maravilha. Obrigado, pessoal, que acompanha o nosso Homeopapo, essa ferramenta educacional do Centro Alfa de Ensino, responsável pelo curso de especialização em homeopatia Alfa PH FACOP, onde o professor Marcelo é o nosso querido mestre. Muito obrigado, gente. Até breve.